Sementes são como softwares livres. Ninguém deveria poder se apropriar delas. Não é uma ótima imagem? Para Tadzia Oliva Maia, jornalista, mestre em desenvolvimento sustentável, que criou junto com amigos um banco de sementes crioulas no município rural de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, essa deveria ser a realidade. Tadzia e seus amigos acreditam naquilo que o homem é capaz de produzir localmente, o que desintegra a teoria do agronegócio de que para dar o que comer a 7 bilhões de pessoas é preciso que os alimentos viajem e sejam plantados em escalas assombrosas e com o uso de agrotóxicos. Vamos conversar com Tadzia hoje na série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista. Me explica melhor o que você quer dizer quando compara sementes a softwares livres. A semente crioula, né, como a nossa lei chama, que é a variedade local, que pode ter vários nomes, semente da paixão, semente tradicional, semente caipira. Ela é uma semente que tem um código livre, né? Ou seja, esse código ele pode ser livremente copiado, plantado, multiplicado, intercambiado e colocado à disposição de qualquer pessoa no mundo que queira esse conhecimento que está ali associado à semente. O software livre é justamente também um código que pode ser multiplicado, copiado, colocado à disposição de quem queira estudar, de quem queira multiplicar esse conhecimento. E ambos, né, esses insumos, vamos dizer, têm sofrido a questão da propriedade intelectual. Então, a gente faz essa analogia também porque os movimentos tanto os movimentos ligados aos campesinos quanto ao software livre, eles têm embates com as mesmas empresas, os mesmos dilemas de acordos comerciais, de royalties, e são para as duas áreas. É incrível, assim, como batem sobre a mesma técnica. Como é que foi, Tadzia, criar esse banco de sementes crioulas em Silva Jardim? Vocês saíram catando semente, pedindo aos vizinhos? Como é que foi esse momento? No começo a gente teve uma dificuldade inicial que todo mundo dizia assim, é muito difícil fazer banco de sementes, é impossível. É muito difícil, é uma coisa mais do semiárido, aqui no Sudeste não precisa. Porque realmente no semiárido brasileiro, que você tem as secas, né, você tem um regime natural muito mais difícil, as sementes, os bancos familiares de semente, às vezes não dão conta, né? Essa história do agricultor que guarda em casa, às vezes não dá conta. Então, eles fazem bancos comunitários com maior volume de sementes para poderem acessar em épocas que o estoque deles está comprometido. Sim. Então, e lá no Nordeste, como a agricultura tem um peso muito maior, às vezes as políticas lá, eleitoreiras, dão semente em troca de voto. Então, tem toda uma problemática não só relacionada ao meio ambiente como à política, que fazia importante o fortalecimento de bancos de sementes comunitários. Aqui no Sudeste já não tinha tanto isso, então as pessoas desencorajavam, falavam, mas para que um banco de semente? A pessoa guarda em casa e ela faz. E a gente começou a ver que não era necessariamente a quantidade, a gente não ia estocar silos de semente, era mais a parte educacional, de estar chamando atenção para a parte das sementes, ter um espaço onde o agricultor pudesse visitar e ver uma semente, uma espiga de milho colorida do México, né? Poder ter contato com aquilo, saber o que é um transgênico, o que é uma semente híbrida. Então, a gente não desistiu e a gente foi até a Rural e lá tinha um professor, o Raul de Lucena, a Universidade Federal Rural, em Seropédica, e ele falou, não, é muito fácil, vocês juntam as sementes em garrafa PET, acondicionam de uma forma que ela não sofra muita variação de temperatura, né? Deu umas dicas básicas e falou, não, é muito fácil, façam sim. Então, isso deu um estímulo para a gente fazer, né? O pessoal lá da fazendinha, de Seropédica. E a gente começou a ir nos cantos, nos cantões, né? E perguntar para os agricultores quais sementes eles tinham mais afeto, mais carinho, quais eram mais importantes, quais que eles tinham dificuldade de achar,
né? Muitas eles diziam, meu pai tinha muita, eu não vejo mais, eu não sei mais onde tem essa. E a gente começou a ir atrás dessas sementes, trazer para o banco de sementes, né, para a casinha, e distribuir para outras pessoas, levar para feiras, levar para encontros. E é isso, é um trabalho muito mais assim pedagógico, eu diria, né, de chamar a atenção para esse tema, discutir, fazer um intercâmbio, uma dinamização, do que necessariamente trabalhar com grandes quantidades. É mais para informar, né? Agora, me diga uma coisa, você acha que o Estado deveria também participar desse tipo de trabalho, de informação? Qual deveria ser o papel do Estado enfim, nesse imbróglio aí? O papel do Estado é muito importante, primeiro, porque ele tem um aspecto regulador, né? Então, antes de 2003, quando foi aprovada a nova lei de sementes e mudas, as sementes crioulas nem legalizadas eram. A semente crioula era considerada grão. Semente era só a semente desenvolvida em laboratório, certificada, com a patente. E a semente crioula era grão. Então, a partir de 2003, isso já mudou, já a semente crioula, né, foi reconhecida. A possibilidade de intercâmbio entre agricultores, indígenas, comunidades tradicionais foi reconhecida, mas ainda foi pouco. Agora, em 2012, 2013, com a aprovação da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, tem um novo fôlego para essa parte das sementes, investimentos, né, para que tenham linhas de financiamento para cooperativas, ONGs, associações de produtores rurais poderem montar bancos de sementes, porque uma coisa muito importante para os agricultores é poder vender também essas sementes. Né? Se ele vende comida, por que ele não pode vender a semente? A semente, ela dá tanto trabalho quanto, você tem que produzir, ensacar. E antes você não podia vender. Sim. Né? Então, são perspectivas que se abrem, e o Estado ele é importante, porque, né, a gente vive no Estado de Direito. Se ele não regulamenta, se ele não dá o aval, ele pode prejudicar e pode atrasar muito esse processo. Mas a gente está falando também de um sistema extremamente desenvolvimentista, né, Tadze? Onde, de fato, as sementes precisam ser consideradas lucro, né? O alimento vira lucro. Isso que é talvez uma das distorções aí que você está falando, né? Nós tivemos um relatório que foi lançado em abril de 2014 pelo BID, que se chamou Próximo Celeiro Global, Como a América Latina Pode Alimentar o Mundo. É do BID com mais outras 30 empresas e empresas de agronegócio e tal. E aí, assim, uma das coisas que eles dizem é que para se enfrentar esse desafio, né, de alimentar 7 bilhões de pessoas, eles sugerem a realização de um cadastro rural, onde a ONG The Nature Conservancy se propõe a orientar os produtores no sentido de tentar conservar mais a terra, ao mesmo tempo que acelera a produção. Eu tenho a sensação de que isso pode ser um paradoxo, quer dizer, conservar mais a terra e acelerar mais a produção. O que você acha disso? Eu já tenho assim um pé atrás todos esses nomes bonitinhos, porque teve a Revolução Verde na década de 60, que era justamente aumentar a produtividade, e deu no que deu. Agricultores endividados, erosão genética, né, as terras degradadas, e não aumentou a produção de comida para quem precisava, não diminuiu a fome. Pode ter aumentado a quantidade de grãos absurdamente, mas a fome não diminuiu. Então, essas novas soluções, assim, esses pacotes, eu acho que eles são perigosos porque eles não falam de reconhecer o território dessas comunidades. Sim. Né? Não falam de reforma agrária. Sim. E são essas pessoas que estão no campo produzindo alimentos. Você vê que no Brasil mais de 60% da nossa alimentação vem de pequenos produtores familiares. Né? Não vem do agronegócio. Então, quando você pega, então vamos fazer um grande projeto mundial alimentando o mundo, isso é muito estranho, porque é o local que precisa ser valorizado. Se localmente, eu vejo onde eu moro num lugar que tem 1.000 habitantes, o centro urbano tem 500, né, o chamado centro urbano, 500 habitantes, e no mercadinho local você não encontra variedade de hortaliças, você não encontra variedade de alimentos plantados ali. Vem coisa do Ceasa, né, do grande distribuidor, para ser vendida lá.
num lugar pequenininho. Então, como que a gente vai falar de alimentar o mundo se você não consegue fazer sistemas pequenos, sustentáveis, né, resilientes, locais, que possam alimentar pequenas comunidades? Certo. Eu acho que isso é mais um papo assim, de relatório político do que necessariamente uma ação que possa mudar alguma coisa. O que é a Rede de Sementes Livres, Tádzia? Foi criada em 2012 lá no Peru, no Vale Sagrado dos Incas, em Ollantaytambo, uma rede latino-americana para defender essas sementes livres, essas sementes que não têm transgênicos, né, que não são híbridas, essas sementes que são cultivadas e melhoradas pelos próprios agricultores e agricultoras ao longo dos tempos. Essa rede, ela estuda as leis dos países, né, fazem um intercâmbio de leis para saber onde é que está melhor, onde é que está pior, para poder trocar esse conhecimento. A Costa Rica, por exemplo, que integra essa rede, ela tem a experiência dos municípios livres de transgênicos, que são os pequenos municípios e localidades que se autodeclaram livres através das suas câmaras municipais. Então, impedem ou dificultam ao máximo o plantio de transgênico nesses lugares. Tem a experiência do Equador e da Colômbia com os grupos de dinamização e guardiões de sementes, né, que é você ir lá na casa desses guardiões e guardiãs, descobrir quem é, fazer uma ficha, descobrir as sementes que eles têm, tentar colocar essa semente no mercado. Então, são várias experiências latino-americanas que se juntam, se fortalecem e fazem os encontros. E esses encontros são ótimos, porque você tem a oportunidade de ver, né, essas sementes, de poder pegar para você, poder trocar as sementes e conhecer quem são esses guardiões. Tem algum né? site essa rede? Tem. Qual é Por o enquanto site? ele está só em espanhol, mas dentro do site os textos estão traduzidos para o português também. É rededesemilhaslibres.org. Certo. Tá certo. Muito obrigada, então, Tádzia, pela sua presença. Obrigada a você de casa pela companhia e até a próxima.